Irmãos, peço que abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22, a partir do verso 12. Atos, capítulo 22, a partir do verso 12. Esse discurso de Paulo, o primeiro grande discurso de Paulo da defesa dele, ele é muito rico. Ele tem muitas nuances aí ao longo desse texto. Nós já expusemos o texto de uma forma geral, mas me chamou muita atenção esses próximos versículos que nós vamos ler, e eu não quis deixar isso passar de lado. Parece que é uma pepita de ouro aqui, que nós precisamos nos ater com um pouco mais de detalhes. Não deu para falar dos detalhes desta passagem da vez que nós expusemos o capítulo inteiro, praticamente. E vale a pena nós, então, gastarmos um tempo hoje falando a respeito do discipulado, do testemunho. O livro de Atos, eu já tenho falado isso para os irmãos há mais de 2 anos, né? Já passamos de 2 anos. É o livro que fala do testemunho, é o livro que fala da obra do Senhor Jesus Cristo, ressurreto agora lá nos céus, reinando sobre o mundo e sobre sua igreja, de forma mais específica, onde o Senhor Jesus Cristo tem levantado um povo e santificado esse povo para ser a sua testemunha aos confins da terra. E nós somos esse povo. Nós, a igreja do século 21, ainda estamos debaixo do mesmo ministério e do mesmo senhorio do Senhor Jesus Cristo. Um dos aspectos, meus amados, dessa missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá, isso é um reflexo do finalzinho do capítulo 28 de Mateus, onde o Senhor Jesus fala sobre o mandamento do discipulado para todas as nações. Antes de evangelizarmos, precisamos discipular. Essa é a ordem primária do Senhor Jesus, antes da sua ascensão. Está o discipulado, e precisamos crescer no discipulado. E quando eu li esse texto, e quando estudei o capítulo já da outra vez, eu tinha visto esse detalhe de Ananias, o discípulo quase imperceptível. Às vezes nós passamos o olho ali pelas alguns detalhes desse texto e precisamos parar um pouco mais. Verso 12 ao verso 16 eu passo a ler. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Se você estava aqui quando eu preguei há bastante tempo atrás, em Atos capítulo 9, você deve estar pensando assim: ele já pregou sobre essa experiência de Ananias com Paulo, e é verdade. E dei ênfase naquela época em alguns aspectos do texto de Atos 9. Mas agora aqui, Paulo está dentro de um discurso relembrando esse fato importante desse discípulo, às vezes imperceptível, pelo menos para a maioria de nós, mas de um discípulo que trabalhou em poucos momentos no livro de Atos, mas um discípulo que foi muito importante, Ananias. A princípio parece simples você entender que Deus chamou Ananias, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para um trabalho de alcançar Paulo,
curar Paulo e dar as primeiras instruções a Paulo e batizar Paulo. Parece simples, mas não era. Paulo era o grande perseguidor da igreja. Ananias e a igreja que estava em Damasco conhecia a fama de Paulo, ou de Saulo. Saulo era um assassino, ele mandava matar muita gente, pensando com isso estar zelando pela religião de Israel, pela sua crença, pelo judaísmo até então conhecido. Quando eu fico imaginando quando Jesus se revela a Ananias e fala, olha, você vai procurar Saulo, Ananias, e ele faz esses argumentos lá no capítulo 9, Paulo aqui não está dando muito esses detalhes, eu fico imaginando o Ananias, falando, Senhor, mas o senhor tem certeza? Eu sou judeu, mas eu sou cristão, e pode ser que ele me leve preso para Jerusalém, é um risco muito grande que eu estou correndo. E meus irmãos, eu quero já começar aqui uma aplicação para a nossa vida. Se você um dia decidiu ser crente no Senhor Jesus Cristo, você não só decidiu crer no Senhor Jesus Cristo, você decidiu ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E um discípulo, ele faz aquilo que o seu mestre manda. Então, na verdade, ser um discípulo de Jesus Cristo envolve riscos. Envolve riscos. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus Cristo, num determinado momento, ele disse assim, ninguém, ao tentar construir um prédio, não vai deixar de fazer um planejamento e calcular tudo aquilo que precisa para fazer aquele prédio. Samuel, nosso especialista aqui em construção, e ele sabe muito bem disso. Antes de você construir alguma coisa, antes de você fazer um projeto, mesmo que seja de um muro, você tem que fazer alguns cálculos, você tem que fazer previsão, você tem que saber se realmente você vai ter condições para terminar aquela obra, porque a obra muitas vezes não pode parar no meio. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos naquele instante. Falou, olha, vocês têm que pensar bem antes de decidir me seguir. Porque me seguir envolve riscos. Esse maldito evangelho da prosperidade pregado hoje em dia, ele deixa de falar sobre isso. Ele simplesmente fala assim, não, venha a Jesus e você vai ter uma vida extraordinária, você vai ter tudo aquilo que o seu coração sempre desejou. Você vai ter saúde, você vai ter riquezas, os seus negócios vão prosperar, a sua família vai ter saúde, o seu casamento vai de bem a melhor, e tudo na sua vida vai bem, porque você é filho do rei, você é cabeça e não cauda. Você já ouviu muitas vezes essa expressão tirada completamente de contexto, porque não tem nada a ver com o discipulado do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, ele não prega o evangelho da prosperidade, ele prega o evangelho real. Ele diz assim, você vai ter muita alegria, você vai ter muita satisfação, você vai conhecer a Deus por mim, você vai ter uma bênção de conhecer a Deus de perto, mas ele envolve riscos. Então você tem que calcular bem, é isso mesmo que você quer? Porque o caminho vai ser duro, o caminho vai ser difícil, e para Ananias não foi diferente. O Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para ele, que não era muito fácil de ser atendida. Imagina você se encontrar com um camarada que estava prendendo todos os cristãos, levando muitos presos para Jerusalém, e outros mortos, outros sendo mortos. É um risco. Discipulado, meu irmão, envolve risco. Ser cristão é ser discípulo de Jesus, e ser cristão envolve riscos. Talvez nem todos aqui vão ser chamados como Ananias, nem todos vão ser chamados, com certeza ninguém aqui vai ser chamado para ser um apóstolo Paulo. Mas de uma certa forma, o nosso cristianismo envolve risco. A ordem que o Senhor Jesus deu para Ananias era, em primeiro lugar, curar Paulo. Paulo havia ficado cego pelo encontro que teve com aquela luz gloriosa do próprio Senhor Jesus Cristo,
Esse é um fato importante que está nos dizendo, à luz do Antigo Testamento, que Paulo está para receber uma revelação especial, uma tarefa especial, uma missão especial, que é o que vai se confirmar daí para frente. Ele vai, no primeiro momento, até o verso 13, ele só diz isso: ele veio me procurar, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista, e nessa mesma hora, eu recobrei a vista e olhei diretamente para ele, é o que o texto original quer dizer. Ele recobrou a vista imediatamente. Aqui é uma figura que Lucas está usando, ele é um mestre na arte literária, ele está mostrando que Paulo, aí sim, está começando a enxergar as coisas como elas deveriam ser, não só fisicamente. O fato dele ter ficado cego e agora estar vendo, não é só uma questão de visão humana aqui, dos olhos. O que está acontecendo com Paulo aqui é um novo nascimento. Paulo está nascendo de novo, o Senhor Jesus Cristo está quebrando aquele coração, para que ele possa enxergar agora a nova realidade do Deus de Israel. Quem é verdadeiramente o Deus de Israel? Embora Paulo fosse um homem religioso, ele não era um homem nascido de novo. Ele não era um homem guiado pelo Espírito, ele era um homem guiado pelo seu zelo religioso cego. Mas ele não era um servo verdadeiro de Deus. Por isso ele precisa nascer de novo. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro testemunha de Jesus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa enxergar a vida de uma forma diferente. Não só com esses olhos você pode ficar até meio ruinzinho com o passar do tempo, como eu, que a cada ano que passa fica um pouquinho pior. Mas são os olhos do coração. É esse o coração onde o Senhor Jesus Cristo faz nascer um novo ser dentro de nós. Então eu quero desafiar você, meu querido amigo, se você ainda não tem certeza que você nasceu de novo, você precisa ter essa convicção. Você, para ser discípulo de Jesus, você precisa nascer de novo. Você precisa enxergar o mundo de uma forma diferente, daquela que você enxergava no passado. Mas o mais importante é a mensagem que daí vem, no verso 14, principalmente, a mensagem que Ananias traz para Paulo. Então ele, Ananias, disse: o Deus de nossos pais, essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, identificando que é o único Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos nossos pais, te escolheu para conheceres a sua vontade. Esse verbo aqui, escolheu, meu irmão, ele tem uma força muito grande na língua grega. Ele significa o seguinte: Deus te arrancou da onde você estava e está agora dando ordens expressas para que você faça o que você vai fazer. Então não é simplesmente uma escolha comum, como você está no mercado lá e vai escolher talvez uma fruta, ou a minha mãe lá quando vai fazer o feijão, escolhe o feijão, o melhor feijão. Não é uma escolha assim muito comum. É uma escolha que implica ordem, que implica governo. A partir de agora, e Saulo, que conhecia o grego e conhecia muito bem o aramaico, e se Ananias estivesse falando em aramaico, daria na mesma, porque eles estão usando uma expressão muito forte. Ele está entendendo o que Ananias está falando aqui. Ele não só me escolheu assim para me tirar do pecado, ele está me escolhendo para governar a minha vida. E aqui eu quero fazer outra aplicação para nós. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que é governado por Jesus. Quando você decidiu por Jesus Cristo, ou quando você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, você não mais tem domínio sobre a sua própria vida. Você não mais pode fazer da sua vida aquilo que você bem quiser. Você agora é do Senhor Jesus Cristo.
Você era escravo do mundo, você era escravo de Satanás, você era escravo da sua própria carne, e o Senhor Jesus Cristo te libertou, mas não para você viver livremente para você. Ele te libertou para você agora ser um escravo de Cristo. Muitas vezes você lê no Novo Testamento a palavra servo. Servo é uma forma moderna de se abrandar a palavra escravo, porque a palavra original é escravo. Nós não somos totalmente livres, meus irmãos. Nós somos escravos de um Senhor bondoso e maravilhoso, mas nós somos agora escravos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ananias está falando para Saulo de Tarso, que agora vai se transformar em Paulo. Ô Saulo, Deus te escolheu de uma forma especial. E para quê? Para conheceres a sua vontade. Meu irmão, não tem coisa mais importante na tua vida, não tem plano mais importante para você do que conhecer a vontade de Deus. Você pode ter vários planos pessoais, como eu tenho, nós em casa temos, todas as famílias aqui têm. Você tem planos de viagem, como Dona Matilde vai fazer em breve. Você tem planos de entrar numa faculdade. Você tem planos de construir uma casa. Você tem planos de construir uma família, de educar os seus filhos, de mandar os seus filhos para uma boa universidade. Você tem vários planos, e não há nada de errado em ter nenhum desses planos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos ser homens e mulheres que planejam as nossas vidas, e que tenhamos sonhos, e que tenhamos visões, e que tenhamos realmente um ministério de crescimento. Isso é muito válido, é muito exigido da própria Escritura de nossa parte. Mas existe um plano, meu irmão, que você não pode deixar de lado ao construir todos os outros planos da sua vida. É o plano de conhecer a vontade de Deus. Ananias está falando aqui, Paulo, Deus te escolheu e não foi para qualquer coisa não. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a vontade de Deus. Lembre-se do que eu já falei para você várias vezes. Saulo conhecia todo o Antigo Testamento. Ele conhecia muito do Antigo Testamento. Muitas porções enormes de cor. Era assim o treinamento deles. Ele era uma pessoa de uma mente brilhante, ele não era um homem comum. Ele estava acima da média. Ele era um jovem brilhante. É daqueles que você olha assim e fala, caramba, como é que o cara conseguiu? Com 16 anos o cara faz vestibular e passa em todas as melhores universidades do mundo. E o cara nem estudou em colégio particular aqui no Brasil, o cara às vezes morava debaixo da ponte. Você fala, como que pode? São pessoas especiais, que Deus dá condições especiais. Saulo de Tarso era um homem assim. Ele era um homem especial. Mas, com todo o conhecimento que ele tinha do seu Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos profetas, dos escritos, dos salmos, dos provérbios, ainda assim, a chamada que Ananias está dando a ele, que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, é: eu te escolhi para você conhecer a sua vontade. Até aquele momento, com todo o conhecimento religioso de Saulo de Tarso, ele não conhecia a vontade de Deus. E ele vai conhecer essa vontade de uma das formas mais duras e mais difíceis. E o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito isso em um outro momento. Eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Ele não vai chamar eu e você da mesma forma que chamou Paulo. Mas nós não podemos negar, meus irmãos, esse princípio que o plano mais importante da sua vida, que tem que estar por trás de todos os outros planos, é conhecer a vontade de Deus. E você só conhece a vontade de Deus por meio da oração e da leitura das Escrituras. Você que já é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você que já nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você para explicar a palavra, para
aclarar a palavra, para iluminar a tua mente, quando você lê a palavra. Saulo de Tarso, até então, não havia nascido de novo. Ele não tinha esse espírito para iluminar os olhos do seu coração. Mas esse é o maior plano que você tem, e você não pode deixar isso de lado. Se você quiser ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, se você quiser ser um testemunha do Senhor Jesus Cristo, você não pode deixar de ter esse plano como base na sua vida. Conhecer a vontade de Deus. Mas Ananias não para só aí. Ele te escolheu, ele te arrancou como uma árvore bem enraizada do solo, ele te arrancou do império da morte, e vai te governar a sua vida agora, para que você veja o justo, para veres o justo, como está aí. Meu irmão, essa é uma expressão não tão comum, ela aparece algumas vezes no Antigo Testamento, em alguns textos do Antigo Testamento, em alguns profetas, mas ela não é uma expressão corriqueira. O justo era alguém que os profetas profetizavam, que seria aquele que verdadeiramente ia cumprir toda a justiça de Deus. E você precisa compreender bem o que é justiça de Deus. Ser justo diante de Deus é aquela pessoa que cumpre toda a vontade de Deus, toda a lei de Deus, observa a lei de Deus e cumpre a vontade de Deus. É claro que nenhum profeta do Antigo Testamento, nem Moisés, nem Isaías, nenhum dos profetas, nem Davi, ninguém tinha a ideia de que algum ser humano havia atingido essa perfeição. Não havia o justo, um homem justo. Por isso que os Salmos, o Salmo 14, se não me falha a memória, diz assim: não há sobre a terra nenhum justo sequer. Quando Deus olha para a humanidade, Ele não vê nenhum justo. Entre a humanidade não há nenhum justo. Não há ninguém que cumpra a vontade de Deus de forma perfeita. Adão foi chamado de justo e santo antes do pecado. Adão tinha um plano de ser o portador da imagem de Deus por onde ele andasse, ou no trabalho de desenvolver a terra, de desenvolver a cultura, de dominar sobre além do jardim, na criação. Mas Adão falhou, Adão pecou, Adão caiu. Então, dali para frente, nunca mais teve um justo. Depois Deus vai chamando pessoas, Ele chama Abraão, Ele chama Moisés, Ele chama Israel, Ele constitui a nação de Israel para mostrar a sua justiça, para proclamar a sua justiça, para testemunhar deste Deus. Mas todos falham. Abraão, em um determinado momento, falha, Moisés falha, Davi falha, a própria nação de Israel falha. Então, todos os profetas na antiguidade esperavam alguém, a esperança de Israel, o que era? O Messias, o libertador, aquele que cumpriria a vontade de Deus em todos os aspectos, que não deixasse falha alguma. E o que Ananias está falando aqui para Saulo de Tarso é: Saulo, você não simplesmente precisa conhecer isso, que estava escrito lá nos profetas, estava escrito em Moisés. Você precisa ver o justo. Você precisa conhecê-lo pessoalmente. Você precisa conhecer agora o Evangelho. Por isso que Saulo de Tarso, depois transformado em Paulo, ele fala que para ele não há nada melhor do que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não há para Paulo nada melhor do que conhecer o próprio Jesus, porque Jesus, ele é a perfeição da justiça, ele é o cumprimento da justiça, ele inclusive veste Paulo com a justiça do próprio Cristo. O Paulo fala várias vezes: olha, eu não sou nada de mim mesmo, mas eu estou sendo vestido, eu estou sendo revestido com a justiça dele. Eu não dependo mais de mim mesmo, eu não posso confiar mais em mim mesmo, eu só posso confiar na justiça do Senhor Jesus Cristo.
Não, a partir desse momento, a partir deste dia, não houve empreendimento, não houve projeto maior para Saulo de Tarso do que conhecer o justo, do que conhecer o Senhor Jesus Cristo, do que saber que o Senhor Jesus Cristo havia realmente cumprido toda a vontade de Deus na sua vida, mas que não ficava só na vida do justo. Ele transferia essa justiça para o próprio Paulo. Paulo podia dizer: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores, mas ele podia falar: a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para mim, Ele me reveste com a sua justiça. Eu quero aplicar para você aqui agora, para mim também. Meu irmão, deixe de ser religioso, deixe de ter um cristianismo superficial, venha a conhecer Jesus Cristo. Queira conhecer o Senhor Jesus Cristo de forma mais íntima, de forma mais pessoal. Quando você estiver lendo as Escrituras, não leia a Escritura somente para cumprir uma tarefa da semana, mas leia com paixão, leia embaixo de oração, peça ao Senhor: Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue o Senhor Jesus Cristo aqui no que eu estou lendo. Eu quero ver a glória dEle, eu quero ver o perdão dEle, eu quero sentir o amor dEle por mim, eu quero sentir a graça dEle por mim. Eu não quero só entender intelectualmente, eu quero que isso esteja dentro do meu coração e crie um fogo dentro da minha alma, e que mude a minha perspectiva. Eu quero ver o Senhor Jesus Cristo, eu quero ver o justo. Eu não quero só conhecê-lo intelectualmente, eu não quero conhecê-lo só como uma doutrina. Eu quero ver o justo. Eu quero ver toda a santidade de Deus que foi marcadamente vista no Senhor Jesus Cristo. Eu quero através dele ver a tua santidade. Eu quero ver através dele o meu pecado. Esse é um exercício que eu tenho feito já há alguns anos, desde que eu descobri que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, você vê duas coisas acontecendo ali. Você vê o grande amor de Deus por você, mas você também vê o seu grande pecado. Você não pode olhar para a cruz sem ver essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque você vê o valor que você tem ali, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por você, é verdade. Você vê o grande amor de Deus por você, você não merecia, Ele não merecia morrer naquela cruz, você não merecia que Ele morresse por você, mas Ele estava ali morrendo por você. Ele estava recebendo toda a ira do Pai sobre Ele. A ira que era para ser em cima de mim, em cima de você, veio sobre Ele, aquele homem justo, perfeito, amável, querido, que nós cantamos aqui: dá-me um coração como o dele. Então, quando você olha para a cruz, você tem que ver isso, você é amado por Ele, você pode ter confiança no amor de Deus por você, você é querido por Deus, você é amado, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor por você, sem você nunca ter merecido. Ele deu o seu próprio Filho. Então, quando você olha para a cruz, você vê o amor de Deus, a ternura de Deus, você pode ter confiança nesse amor, mas você não pode deixar nunca de olhar o outro lado. O meu pecado é horrível, o meu pecado é injusto, o meu coração é mau, o meu coração precisa mudar. Eu sou uma pessoa detestável diante dos olhos de Deus. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, eu jamais poderia chegar à presença do Senhor Deus, jamais. Mesmo hoje, mesmo que você já tenha andado 70 anos na sua caminhada cristã, você nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu venho aqui porque eu tenho alguma coisa boa dentro de mim. Não tem. O que você tem de bom diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O meu pecado, o seu pecado são coisas gravíssimas, meus irmãos, gravíssimas. Nós ofendemos a santidade de Deus, nós ofendemos a honra de Deus. Quando nós cantamos o terceiro cântico, esse cântico maravilhoso, que é um pouco difícil de cantar, mas a letra dele é linda, há uma teologia nele fabulosa. Eu fiquei me lembrando de algo que Paul Washer, um pregador norte-americano, costuma dizer.
Porque nas Escrituras do Antigo Testamento, você vê em várias passagens, Deus falando que Ele dá ordem para as estrelas. Nós vimos aqui, cantamos isso. Ele nomeia as estrelas. Ele conhece cada grão de areia em cada praia desse mundo todo. Ele dá ordem para que todas as galáxias estejam funcionando do jeito que estão funcionando. Já imaginou isso? Já imaginou alguém com poder tal? E ninguém desobedece ele. Nenhuma estrela, nenhum animal, nenhum passarinho, nenhuma mosca, nenhum pernilongo, nenhuma serpente, nenhum tigre, ninguém na natureza desobedece o Criador. Os únicos que desobedeceram quem foram? Nós, eu e você. Não foi só Adão e Eva, eu e você. E quando nós desobedecemos a Deus, nós desonramos a Deus, nós estamos falando para Ele assim, eu prefiro seguir o meu caminho é melhor, o meu caminho é mais prazeroso, o meu caminho vai dar mais certo, o Senhor talvez não esteja sabendo o que está fazendo na minha vida. Então, quando você olha para a cruz, quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, você tem que ver essas duas coisas para você entender justiça. O que é a justiça de Deus? Ah, meu querido irmão, se eu e você estivéssemos diante de Deus, nus, como Adão e Eva ficaram, nós nos esconderíamos por trás das árvores também. Nós faríamos a mesma tolice, porque nós não suportaríamos tamanha santidade diante de um coração pecaminoso. Hoje, você crente, você pode ter acesso ao trono do Altíssimo. Você pode chegar confiadamente ao trono da graça, sabe por quê? Por causa de Jesus Cristo, por causa do justo, porque Ele foi justo. Eu e você jamais atingiríamos tal justiça, jamais. Mas Ananias não para aí, esse é o centro da visão dele, da ordem dele. Ele diz ainda, e ouvires uma voz da sua própria boca. Eu e você não vamos ouvir uma voz da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Normalmente nós não vamos ouvir essa voz. Mas Saulo de Tarso precisava ouvir essa voz. Porque Saulo de Tarso, a partir desse momento, desse encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser um apóstolo. E para você ser um apóstolo, você tinha que testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você precisaria ouvir uma palavra da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma aplicação para os dias de hoje, não existem apóstolos vivos hoje. Aqueles que se intitulam apóstolos hoje são profetas fraudulentos. Não são apóstolos coisa nenhuma. Para ser apóstolo, você tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter sido escolhido por Jesus, e tinha que ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Saulo de Tarso, ele parte desse ponto, ele precisa ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha o seu ministério, o seu apostolado autenticado. Agora, para que tudo isso? Para nós ficarmos contemplando a Deus numa visão beatífica e termos o nosso coração cheio de toda alegria e de toda adoração? Em parte é, mas não só isso. E é aí que Ananias continua a sua mensagem. Verso 15. E aqui não é só para Paulo. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Isso não é só para Paulo. Pensa comigo, meus irmãos, você já imaginou, nesse ponto aqui, quantas igrejas já existiam instaladas no mundo antigo? Não tinha prédio. Eles se reuniam em casas, na casa das pessoas mais abastadas. Era assim que funcionavam as igrejas nesses primeiros séculos. Você já imaginou quantas igrejas já tinham espalhadas pela Ásia Menor, pelo norte da África, pela Europa? Muitas igrejas. Você acha que Paulo fez todo o trabalho sozinho? De discipular, de evangelizar, de falar do evangelho para outros? Não. Paulo fez um trabalho extraordinário, incomparável, ninguém nunca fez nada parecido.
Mas havia uma multidão, um batalhão, milhares e milhares de discípulos, discipulando e levando outros membros do Império Romano aos pés do Senhor Jesus Cristo, através das suas vidas, através do seu testemunho. Deus quer que você seja um discípulo, para que você seja uma testemunha. A palavra testemunha, eu já falei isso algumas vezes, mas talvez você tenha esquecido, e eu quero repetir, isso é importante. A palavra testemunha, no grego, ela se chama martirel, mártir, para ser mais preciso aqui, martirel é o verbo. Testemunhar, martirel. Mártir é o mártir, aquele que testemunha. Da onde vem a nossa palavra portuguesa mesmo? Mártir. O que é o mártir? É aquele que é capaz, não precisa morrer, mas é aquele que é capaz de morrer por uma causa. No Império Romano, na realidade que Paulo está vivendo aqui no Novo Testamento, isso era muito, muito comum. Quando você passava a conhecer esse Jesus, esse justo, quando você passava a saber da vontade de Deus, a se colocar diante de Deus, você estava tendo uma missão. Não era só para adorar a Deus, mas você tinha a missão de ser uma testemunha, um mártir, ou seja, você era capaz de morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar um exercício para você ao longo da semana, uma tarefinha, se você tiver tempo, e vai edificar a sua vida, pode ter certeza. Procure no YouTube, procure na internet, você vai achar. Procure saber como que foi a vida da igreja nos 400 primeiros anos, 500 primeiros anos. Você vai ver quantas milhares de crentes deram as suas vidas pela causa do Senhor Jesus Cristo. E não foi uma loucura, não foi um fanatismo como os muçulmanos, que colocam aquele cinto de bomba e se explodem. Não é nada disso. Porque você viver o cristianismo num império pagão, no meio de um paganismo, era uma coisa contracultural. E num determinado momento virou até ser contra a lei. Você tinha que falar que o Senhor Jesus era o teu Senhor, mas acontece que Nero César era o Senhor, o César da época era o Senhor. Então, a primeira tarefa, meus irmãos, que Deus nos dá como discípulos é nós sermos testemunhas. Aquele que testemunha, aquele que fala daquilo que tem visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido? Essa é a minha pergunta. O que você tem visto e ouvido? Não só com seus olhos, mas com o que tem feito parte do seu coração. Você sabe muito bem, eu não sou legalista, não sou contra quase nada. Eu não sou contra assistir novela, não sou daquele pastor que fala, deixa de assistir novela, deixa de assistir a Globo, né? Tem todo mundo falando isso hoje, deixa de assistir a Globo. Eu acho a Rede Globo, até tecnicamente, em termos de profissionalismo, um excelente canal. Excelente. Em termos de qualidade, você não vai ter nada parecido nos outros canais. Os outros canais são muito ruins, em termos de qualidade técnica. Não estou falando de mensagem e nem de conteúdo. Agora, é claro, a Rede Globo tem um monte de lixo lá? Com certeza tem. Mas o crente que eu quero falar, eu quero que você seja um crente que pode olhar a Rede Globo e queira analisar o que eles estão falando. Tenha capacidade, não fugir da Rede Globo. Como tem muita gente falando, não, precisa fugir, desliga a Rede Globo, não vê mais. Com medo. Não, você não tem que ter medo de nada. Você pode assistir futebol também, eu gosto de futebol, até hoje eu gosto bem menos hoje do que já gostei no passado, está aqui a minha mãe e minha esposa que podem testemunhar isso. Gosto bem menos hoje, já gostei muito, já fui muito fanático por futebol. Não tem problema você ver novela, não tem problema você ir ao teatro, ao cinema, não tem problema nenhum, nada disso. Não tem, na verdade, meus irmãos, o pecado, o mal, está dentro do nosso coração. Ele nasce ali, é dentro, não é nas coisas em si. Agora, é claro, você tem que ter sabedoria, né? E é isso que eu quero falar. O que você tem visto e ouvido? Se você passa a semana toda se enchendo de coisas da televisão, ou do esporte, ou das revistas da moda, se você fica se enchendo de uma filosofia mundana,
você não vai ter o que dar para as pessoas. Você não vai ter o que testemunhar para as pessoas. O seu coração vai estar frio. Quando você estiver diante de uma oportunidade de falar de Jesus, você vai travar. E agora, o que eu falo? Porque você passou a semana toda longe da palavra. Você passou a semana toda longe da comunhão com o Senhor. Você passou a semana toda longe da comunhão com os seus irmãos. Você passou a semana toda se enchendo de porcaria. E veja, eu volto a repetir, eu não estou falando para você deixar de fazer nada. Não sou legalista, não vou criar nenhum legalismo aqui nunca. Não é o meu estilo. Eu quero que você seja consciente, eu quero que você possa chegar diante de uma televisão e falar assim, isso não presta. Ou não, isso aqui não presta, mas eu vou olhar e eu quero saber por que isso aqui não presta, eu quero entender isso aqui. Eu quero entender como é esse mundo... Eu mesmo, para ser pastor de vocês, eu tenho que ver, por exemplo, como que os jovens estão pensando hoje. Porque os jovens hoje pensam totalmente diferente de mim. Completamente diferente. Então, vez ou outra, eu tenho que assistir algumas séries que meus filhos gostam, e eu não gosto da série, mas eu fico lá assistindo, porque eu quero ver o que esses jovens de hoje estão pensando. E eu gosto de ver porque eu começo a analisar as estruturas pecaminosas na filosofia do pensamento dos jovens. E aí eu tenho a oportunidade de vez ou outra pegar o Daniel e falar assim, Daniel, você percebeu isso aqui, Daniel? Você percebeu aquilo outro? Eu faço muitas vezes isso com o Daniel. Eu chamo ele, você viu, filho, aquilo que o cara fez no filme? Olha, vamos ver um pouquinho mais profundamente o que está por trás disso? É isso que eu gostaria que você fosse. Um crente maduro a tal ponto disso. E não fugir da televisão, e não fugir das artes, e não fugir do mundo. Porque não vai ter jeito. Olha, a maioria aqui tem crianças pequenas. Seus filhos hoje têm 4, 5, 6, 7, o Gustavo fez 7 ontem. Mas logo, logo eles vão estar no colégio. Logo, logo, é um triste. Pergunta para a dona Elizabeth aqui. Quando você menos esperar, eles estão casando, saindo da sua casa, passa assim, ó, voando. E eles vão para a universidade, eles vão encontrar professores ateus, céticos, depravados, eles vão encontrar o pior tipo de gente que você possa imaginar. E não tem como você proteger eles lá. Protegê-los lá. Não tem. Então você tem que prepará-los desde já, para que eles possam ter um raciocínio crítico. Porque não adianta, lá na universidade ele não vai sair da classe quando o professor começar a falar um monte de barbaridade lá. Funciona assim, Vivian? Dá para fugir da classe? Não funciona assim. Não é verdade? Não funciona. Ele vai ficar na classe ouvindo tudo aquilo, mas ele tem que fazer perguntas na mente dele, ele tem que raciocinar, ele tem que criticar, ele tem que discutir de igual para igual com o professor. Onde que ele vai ser preparado assim? Você acha que é na escola pública? Com algumas raras professoras cristãs presbiterianas que nós temos aqui, e no resto? Não vai ser, é você. É escola dominical. É você que tem que ter a tarefa de criar o seu filho para ele ter as respostas. Mas agora, voltando para o nosso ponto aqui, eu só quis fazer uma aplicação um pouco mais detalhada. Meu irmão, o que você tem visto e ouvido para testemunhar? Se você se encher da palavra, facilmente você vai falar de Jesus. Se você estiver em comunhão com Deus, em oração e com os seus irmãos, certamente você vai falar do amor de Jesus. Mas se você estiver fazendo todo mais, e estar na igreja simplesmente é um evento social de um dia por semana, você não vai ter muito o que falar. Mas Ananias continua. E ele muda um pouco de assunto aqui. Ele já tinha dado o recado para Paulo. E agora ele fala assim, Paulo provavelmente estava sentado ou deitado, ele estava cego até então, e ele diz assim, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Por que te demoras, Paulo? Não tem como demorar. Meus irmãos, eu queria aqui só passar isso para você, ao senso de urgência. Urgência. Talvez você já tenha ouvido
desafios como eu estou fazendo para você hoje várias vezes na sua vida. Mas talvez você tenha pensado assim: rapaz, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou criar um outro modelo na minha vida, eu vou criar um calendário de oração, leitura da Bíblia, eu vou falar de Jesus, eu vou fazer isso, eu vou participar mais dos trabalhos da igreja. Mas aí chega na terça, na quarta, você fala assim: olha, sabe de uma coisa? Aquilo que o Pedro falou lá no domingo já está desvanecendo, né? Já está perdendo a força. Na quarta, você fala: sabe de uma coisa? Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou dar mais um tempo. Eu vou me preparar melhor. Aí, quem sabe, lá na frente, eu vou estar mais pronto para fazer isso. Não funciona assim, meu irmão. Primeiro, que a força não é sua, a força é do Espírito Santo de Deus que habita em você. A única coisa que você tem que fazer está aqui, Senhor, eu estou aqui, igual a Ananias fez. Está aqui, Senhor, é duro fazer o que o Senhor está pedindo, mas eu vou lá. Não sei nem o que eu vou falar direito, mas eu vou. Não deixa para depois, é urgente. Não te demores. Por que você está demorando? Por que você está esperando, meu querido irmão? Há quantos anos você vem frequentando a igreja? Há quantos anos? E quantas vezes você tem deixado para depois? Deixa para depois, deixa para depois. Agora eu estou muito ocupado lá com um negócio no trabalho. Agora eu estou muito ocupado com um filho. Agora eu estou ocupado porque eu estou com gripe. Agora eu estou ocupado porque eu estou... Você já viu como nós somos craques em dar desculpas? Não deixa para depois, não. É urgente. Ananias está falando para Paulo: Paulo, por que você está demorando? Levanta-te. A palavra aqui é: se coloca de pé, esteja pronto a ser batizado, que era o sinal visível de uma graça invisível que o Senhor estava fazendo na própria vida de Paulo. Tenha os seus pecados lavados, professe o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, adore a Deus. Não deixe para depois, é agora, Paulo, é agora, Paulo. Não te demores, levanta-te, esteja pronto. Você não sabe o dia de amanhã, meu querido irmão, nem eu. Eu não sei se vou acordar vivo amanhã, nem você sabe. Mas alguma coisa foi criada dentro de nós, e eu sei o que é, porque em Eclesiastes fala que a eternidade foi colocada dentro do nosso coração. Nós não nascemos para morrer, por isso nós sempre imaginamos que a gente tem a vida toda pela frente. Mas essa vida de Adão, você não tem toda pela frente. E pior, você não sabe quando ela vai acabar. Ela pode acabar hoje à noite. Não te demores. Seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo imediatamente. Mude sua vida. Faça um novo plano para a sua vida. Torne-se um discípulo para que você seja uma testemunha do próprio Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome dEle. Invoque o seu nome. Exalte-o. Obedeça-o. O discípulo, veja bem, é aquele que obedece à voz do seu Senhor. Esse seja o desafio, meu irmão, para mim e para você. Aqueles que já são discípulos, aqueles que já estão testemunhando, seja mais eficaz, seja mais persistente, cresça mais, edifique outros. Eu ainda vou falar disso numa outra oportunidade, não agora. Sabe quando você se torna um discípulo? Não quando você fala de Jesus tão somente. Não só quando você faz um outro discípulo, mas quando você faz um outro discipulador. Porque se você transformar uma pessoa somente num discípulo, sentador de banco, ilustrador de móveis, não vai adiantar nada. Não é isso, não é essa a tarefa do Senhor Jesus Cristo. Não é essa a missão para nós, igreja. A missão da igreja é formar outros discípulos. Eu preciso formar discipuladores, discípulos maduros, que vão formar outros discípulos. Porque, afinal de contas, o meu tempo e o seu tempo é limitado. As nossas forças e nossas capacidades são limitadas. Mas o Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, não tem limites. Só basta você se colocar diante do Senhor. Entregue-se a Ele de forma completa, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida de Ananias e pela grande riqueza que esse pequeno texto nos traz.
Te agradecemos porque, por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, o Senhor estava soberanamente governando, dirigindo, estabelecendo os próximos passos. O Senhor foi aquele que transformou a vida de Saulo de Tarso. O Senhor é que mudou a vida daquele homem. O Senhor usou a vida daquele homem para levar muitos, milhares de pessoas aos pés do próprio Senhor. E o Senhor tem feito isso ao longo dos séculos, até hoje. O Senhor não deixou de fazer isso, nós temos reconhecido na Tua palavra que essa não deixou de ser a Sua vontade. E nós queremos fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós queremos ser discípulos obedientes. Nós queremos conhecer a Tua vontade. Nós queremos ver o Senhor Jesus Cristo de perto. Nós queremos andar na justiça do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos ser testemunhas daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós queremos nos colocar à Tua disposição. Nós queremos, ó Deus, falar da realidade do novo nascimento. Nós queremos falar do batismo que um dia aconteceu na nossa vida. Nós queremos invocar o Teu nome, queremos proclamar o Teu nome. Queremos falar da Tua majestade. Queremos ser discípulos e discipuladores e formadores de outros discipuladores. Ajuda-nos, ó Deus, porque eu e os meus irmãos, todos nós, somos fracos, somos falhos, fazemos planos e muitas vezes não cumprimos, deixamos muitas vezes a Tua vontade de lado para cumprir a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses. Somos pecadores, ó Deus, e precisamos da Tua misericórdia, precisamos olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Inclina o nosso coração, inclina os olhos do nosso coração a olhar para o Senhor Jesus Cristo naquela cruz todos os dias da nossa vida, ó Deus. Para que quando estivermos olhando a Tua palavra, estejamos olhando o Senhor Jesus Cristo e bebendo dEle e comendo dEle e nos alimentando dEle. E tudo o que fizermos, ó Deus, seja comendo, bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle nós oramos. Amém.